Bom dia, galera. Tudo bom? Quarta-feira, quarta da matemática. Meu povo querido, lindo e cheiroso do oitavo ano do Instituto Princesa Isabel. Livro de matemática, capítulo 8, página 133. Capítulo 8, página 133. Vamos começar agora uma nova realidade da matemática. Vamos trabalhar agora um pouquinho de geometria, né? Que a matemática, como mãe, como rica, né? Mãe das outras ciências, rica, né? Em tudo que tem, tudo que se faz, tudo que pode. Vamos trabalhando com geometria. A matemática se espalha em vários ramos, várias ramificações. Álgebra, aritmética, geometria, trigonometria. Hoje será geometria. Geometria é a parte da matemática que estuda as medidas, as figuras, tá? Então, vê só, capítulo 8, retas e ângulos. Antes de aprofundarmos nesse capítulo, vamos dar uma lembrada lá no ano retrasado, no ano retrasado, quando nós éramos quinto e sexto ano. Lembra que nós estudamos um tal de entes geométricos, quando nós éramos quinto e sexto ano, né? O que são entes geométricos? Entes geométricos são seres da matemática, conteúdos da matemática do nosso dia a dia, que não há uma definição, tá? Não vai dizer o que é, defina, conceitue. Não tem uma definição para ente geométrico. Tem uma contextualização. E na matemática, nós temos inicialmente três entes geométricos: ponto, reta e plano. Ponto, reta e plano. Aí se eu perguntar a vocês assim: o que é ponto? Ponto. Reta, defina reta. Define reta. O que é um plano? Não vai ter um conceito específico, não vai ter, tá? Ponto, reta e plano não se define. Mas se estuda. Por exemplo, ponto. Um ponto não tem dimensão, não tem tamanho, tá? Não se mede um ponto, tá? Não tem dimensão, não tem tamanho, não tem largura. Sabe-se que um ponto é identificado por letra maiúscula do nosso alfabeto. Lembra aqui, ó. Ponto A. Tá? Ponto B. E esse ponto surge da união de duas linhas. Duas linhas que se cruzam formam um ponto. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó. Ponto C. A intersecção de duas linhas forma um ponto, tá? O detalhe do ponto é que por um ponto passam infinitas retas, tá? Tem um ponto aqui, ó, ponto D. Por aqui passam infinitas retas, infinitas linhas, tá? Esse é o estudo do ponto. Depois nós temos o segundo ente, que é a reta. A reta também não se define. Ninguém sabe o que é reta. Definir reta. Nós não temos uma definição de reta. Mas nós sabemos que a reta tem seus estudos, né? E uma reta, assim como ela não se define, mas ela não tem começo e nem tem fim. Ela vem do infinito e vai para o infinito. Então, a reta não começa e não termina. Ela é ilimitada nos dois sentidos. Vem do infinito e vai para o infinito. Mas também sabemos que uma reta... Cadê meu piloto? Meu piloto. Cadê meu piloto? Piloto. Achei o piloto. Então, nós sabemos que uma reta ela é identificada ou representada com a letra minúscula do nosso alfabeto. Reta A, reta B, reta C, tá? Então, ponto é identificado, representado por letra maiúscula do nosso alfabeto. Reta, ela é ilimitada, é infinita, né? Não tem tamanho, não tem dimensão.
porque ela vem do infinito e vai para o infinito, e é identificada por letra minúscula do nosso alfabeto. Dentro do estudo da reta, nós também temos um pedaço de reta. Esse pedaço de reta é chamado de segmento de reta. Tá? O que é segmento de reta? É uma parte limitada da reta, que tem começo e tem fim. Tá? Alimentamos uma reta e nela façamos 2 pontos. Então, esse trecho que fica entre os 2 pontos é chamado de segmento de reta. Aqui, ó, tem a reta, que na nossa visão para por aqui, só que ela vai, vem, vai para o infinito, tá? Mas se eu fizer aqui 2 pontinhos, ponto A e ponto B, por exemplo, essa parte aqui, ó, vira um segmento de reta. Chama-se segmento de reta, certo? Também tem dentro da reta a semi-reta. O que é semi-reta? Já diz, né? Meia reta. Mas como, Geio, se a meia reta, se a reta não tem tamanho? Como é que ela tem a metade? Chama-se semi-reta porque ela tem começo, mas não tem fim. Ela começa, mas não termina. Por exemplo, aqui, ó, tem essa reta aqui. Se eu fizer só um ponto, então aqui começa a semi-reta e vai para o infinito. Ou ela vem do infinito e para aqui, tá? Então, o conceito, né, os estudos da reta é que a reta é ilimitada em ambos os sentidos. Ela é identificada por letra minúscula do nosso alfabeto. Dentro do estudo da reta, nós temos o segmento de reta, que é uma porção, é uma parte da reta que começa e termina, tem começo e tem fim. E semi-reta, que tem começo, mas não tem fim. Começa, mas não termina. Tá certo? Dentro disso ainda, nós temos um plano. Ponto, reta, plano. O que é plano? Plano é o local, né, que vai agrupar, que vai acolher o ponto e a reta. Também não tem uma definição de plano. Sei que o plano é identificado por letra do alfabeto grego, né? O ponto é letra do nosso alfabeto maiúscula. A reta, letra do nosso alfabeto minúscula. O plano, letra do alfabeto grego, por exemplo, alfa. Por exemplo, beta, tá? Então, as letras do alfabeto grego servem para identificar o plano, tá certo? Então, em resumo disso aqui, são 3 os entes geométricos: ponto, reta e plano. O ponto, a reta e o plano não tem definição, não tem um conceito, mas sabe-se que o ponto é identificado por letra do nosso alfabeto minúscula, ele não tem começo, não tem fim. Por um ponto passam infinitas retas. Ele não tem dimensão, não tem tamanho, e passam infinitas retas. A reta também não tem conceito, não tem definição, por ser um ente geométrico, mas ela é identificada, representada por letra do alfabeto grego, melhor, letra do alfabeto minúscula, né? O grego é o plano, a reta. A reta não tem tamanho, não tem começo, não tem fim, não tem dimensão, mas é identificada por letra do nosso alfabeto minúscula. Dentro dela existe o segmento de reta, que é uma parte da reta que começa e termina, tem começo e fim. Nós temos a semi-reta, que começa e não termina. Outro detalhe, como a reta é ilimitada, é infinita, por essa reta passam infinitos pontos, tá? Assim como por um ponto passam infinitas retas, por uma reta passam infinitos pontos. E o plano é o local que vai abranger, acolher a reta e o ponto. O plano é identificado, representado por letra do nosso alfabeto grego, tá? Alfa, beta, gama, teta, epsilon, qualquer letra grega representa o plano, tá? Na prática,
Como exemplificar ponto? Por exemplo, o botão é exemplo de um ponto. As estrelas do céu é um exemplo de um ponto. O prego, o buraquinho do prego, é um exemplo de ponto. Reta, o encontro de duas paredes, ó. Suponhamos que seja uma parede aqui, né? Aqui, ó. Reta. Exemplo, uma régua, tá? Exemplo, a moldura, né? O lado de uma moldura. Na praia, a linha do horizonte. O que é a linha do horizonte? É até onde a nossa visão vai, né? Então na praia, né? Na praia chique nós temos aqui, né? Pau amarelo, é? Então, né? Do Maranguape 2 para o Pau Amarelo é rapidinho. Então, estamos lá no Pau Amarelo, sentado, sombra, água fresca, aguinha de coco, né? Um energético para não dormir, né? Uma coquinha que é de praxe. Aí, olha lá para o mar. Nossa visão vai até uma linha, né? Onde a visão da gente acaba, né? Pensa que a praia acabou ali. Não, a praia também, as águas continuam. Então, ali é a linha do horizonte. Se é uma linha, é uma reta, tá? Plano. Nós podemos estar como exemplo de plano o chão da nossa casa, o tampo da mesa, um campo de futebol, tá bom? São exemplos de ponto, reta e plano. Dentro disso nós temos ângulos, né? Ângulo é formado por retas. O que é ângulo? É a abertura de duas semi-retas que partem da mesma origem. Mas antes disso, vamos ver que as retas podem ter posições. As retas podem ser horizontais, verticais, inclinadas, né? Entre si, elas ocupam posição de paralelas, perpendiculares, coincidentes, concorrentes. São vários os tipos de retas que existem, tá? Então, por exemplo, a reta pode ser aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui o apagador. Aqui o apagador. Vou apagar aqui. Aqui, ó, uma reta horizontal. Não está tão reto, né? Porque, como sempre falo, não estou usando régua. Mas vocês aí em casa, com a régua, né? Faz bonitinho. Reta, posição horizontal. Reta, posição vertical. Reta, posição inclinada. Tá? Paralela é horizontal, vertical, inclinada. Sempre dando nome, né? Reta A, reta B, reta C. Tá certo? São as posições que a reta pode ocupar. Mas entre elas, né, nós temos as retas paralelas, perpendiculares, concorrentes, coincidentes. O que são retas paralelas? O nome já diz, paralela, ou seja, uma ao lado da outra. Duas ou mais retas são paralelas quando elas não se cruzam, quando elas não têm ponto em comum. Então, duas retas são paralelas quando não se cruzam. Por exemplo, aqui, ó, reta A, reta B. Mesmo se a gente prolongar essas retas nunca vão se cruzar, tá? Então, retas paralelas, duas ou mais retas são paralelas quando elas não apresentam ponto em comum, tá? Retas concorrentes. Aqui, ó. Quando as retas têm ponto em comum, uma passa pela outra, é chamada de retas concorrentes. Duas ou mais retas são concorrentes quando apresentam um ponto em comum. E quando esse ponto em comum forma ângulos de 90 graus, aqui, ó, por exemplo, uma reta, outra reta. Quando forma quatro ângulos retos, né? Então é chamado de retas perpendiculares, porque uma reta passou por a outra, dividindo em quatro ângulos retos. O que é isso? Quatro ângulos de 90 graus, tá? E outro tipo de reta são as retas coincidentes. O que é isso, com retas coincidentes? Por uma reta aqui, ó, pode passar infinitos pontos, não é isso? Mas também por essa reta pode passar outras retas por cima. Fiz uma reta, vou fazer outra, vou fazer outra,
Vou fazer outro. Então, E, F, G, H. Tem um monte de reta aqui. Tá? Então, inicialmente, as posições das retas entre si são paralelas, retas que nunca se cruzam, né? Nem no prolongamento. Por exemplo, aqui, ó, reta X, reta Y. Oitavo ano. Essas retas estão se cruzando? Não. Tem certeza? Sim. Aonde? Eita. Não, sim. Sim. Lembram que nós falamos que a reta ela é ilimitada nos dois sentidos? Então aqui, ó, se a gente prolongar essa reta aqui, ó, vai se cruzar. Se cruzar, deixa de ser paralela. Por isso tem que ser uma ao lado da outra, na mesma direção, no mesmo sentido, tá? Pode ser horizontal, vertical, inclinada, contanto que esteja uma ao lado da outra. Então as posições das retas paralelas nunca se cruzam. Concorrentes, uma passa pela outra, né? Quando há um ponto em comum, em qualquer sentido. Quando esse ponto passa, quando uma reta passa pela outra, formando um ponto que forma quatro ângulos retos, é chamado de retas perpendiculares. E quando uma reta está em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, são retas coincidentes. São retas que apresentam, né? Estão sempre uma em cima da outra. No nosso livrinho, esse assunto está a partir da página 133, capítulo 8, tá? Aí tá falando aí, ó, semi-reta, segmento de reta, não é isso? Então, lá na frente vai falar de segmentos congruentes, vai usar daqui a pouco, né? O material de construção, esquadro, transferidor, régua, tá? Então vamos lá. Vamos para a página 135. Aplicação. Diz assim: observando a figura dada abaixo, classifique corretamente cada ente geométrico. Letra A, AC. Cadê AC? De A para C, tem o quê? É uma semi-reta. Percebam que começou em A e foi para C. Só que C tem uma setinha. Se tem uma setinha, é infinita, é ilimitada. Então, letra A, AC é uma semi-reta. Começou em A e foi para o infinito. Certo? Semi-reta. Letra B, AM. AM é o quê? Começou no A, terminou no M. Tem começo e tem fim. O que tem começo e tem fim é o quê? Segmento de reta. Letra B, segmento de reta. Letra C, MB. MB. Começou no M e terminou no B. Bem curtinho a distância, mas não era não. É um segmento de reta, tá? Segmento de reta. Letra D, DM. DM. Foi do D para o M. Segmento de reta. Nota aí, segmento de reta. E BD. Cadê BD? BD, ó. B para o D, passou do M, foi parar no D. Continuou? Não. Se não continuou, é um segmento de reta. Começou no B, terminou no D. Então, todos aí são segmentos de retas, exceto a letra A, que é uma semi-reta. Segundo, se marcarmos 4 pontos distintos sobre uma reta, quais e quantos segmentos de reta serão determinados? De novo, se marcarmos 4 pontos distintos sobre uma reta, quais e quantos segmentos de reta serão determinados? Então ele fala de 4 pontos, né? Vamos fazer aqui 4 pontos. Fazer uma reta e nessa reta fazer 4 pontinhos. 4 pontos. Marcar ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Sem se importar com a distância, tá? Como falei a vocês, não é distância vai determinar nada não, tá? Pode estar juntinho, pode estar distante, pode estar perto, pode estar longe. A, B, C, D. Aí ele fala, a pergunta é, cadê? Quantos segmentos de reta serão determinados? Né? Quais e quantos? Então nós temos aqui, ó,
A para B é um segmento. A para C é outro segmento, mesmo passando por B, mas AC é um segmento. E AD é outro segmento. BC é um segmento. BD é outro segmento, passando por C, mas é um segmento. Depois tem CD. CD é outro segmento. Tem mais algum? De A para B, de A para C, de A para D. De B para C, de B para D. De C para D. Alguém pode perguntar assim, James, e B para C é a mesma coisa, tá? De B para C, de D para C, de D para B é a mesma coisa, tá? Não interessa. Ou seja, o segmento AB é o mesmo segmento BA. O segmento AC é o mesmo que segmento CA, tá bom? Então determinou que aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmentos. Quais são? Isso aí no quadro. AB, AC, AD, BC, BD, CD. Certo, queridos? Então, isso está na página 135, primeira e segunda questão. Vou deixar para a tarefa de casa de vocês a página 136, que vai falar sobre exemplos, né? Exercício de segmento de reta, de semi-reta, tá? Então, página 136, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava questão. Tá certo, meu povo? Na aula ao vivo, a gente vai corrigir, tá bom? Então, ainda hoje, volto com outra aula gravada. Hoje são 2 aulas, tá bom? Tchau, gente. Deus abençoe. Até a próxima aula.